E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês aí? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo na mais perfeita maravilha? Você que está aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Bahia, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Acre, Espírito Santo, no Tocantins, no Goiás, em Brasília mesmo, na cidade satélite de Brasília, você aí brasiliense, muito obrigado mesmo, você do Rio Grande do Sul, você de Santa Catarina, do Paraná, onde você estiver nesse Brasilzão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui no canal Paulo Dharma 1970. Você também que brasileiro, né, que está aí fora do Brasil, está em Portugal neste momento, em Lisboa, está na França, terra do personagem que eu vou falar hoje aqui no vídeo, né? Francês, está na França, em Paris. Você que está na Alemanha, terra de outro personagem muito famoso aí da Alemanha, ou da Áustria, você que está na Áustria, do nosso psicanalista famosérrimo, Sigmund Freud, você que está aí na Áustria, austríaco, brasileiro aí na Áustria, brasileiro na Suécia, brasileiro na Dinamarca, brasileiro na Rússia, brasileiro onde estiver nesse mundão de Deus, muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma 1970, muito obrigado mesmo. Você que está aí, ó, valeu, muito obrigado por estar dando essa força, dando essa moral pro canal Paulo Dharma 1970, beleza? Agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Cristo. Ninguém vai a Deus se não for por Cristo, nunca. Só por Cristo que Ele nos abençoe a você, né, a sua família, abençoe a minha família também, eu e a minha família também, que Ele dê sabedoria a todos nós, beleza? Tranquilo? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma 1970, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, passe esse vídeo adiante. Se você também quiser comprar alguns dos muitos livros que eu vou mostrar aqui, se você quiser comprar, entra no link aí, eu vou deixar o link aí na descrição, você entra no link, clica e compra os livros. Se quiser também comprar um carro, se quiser comprar qualquer coisa pela Amazon, que tenha venda pela Amazon, entra aí, eu vou deixar o link aí embaixo, você entra. Se quiser comprar os livros aqui, você compra os livros. Se quiser comprar uma geladeira, um liquidificador, qualquer outra coisa que seja pela Amazon, dá essa força, dá essa moral, clica aí no link aí, beleza? Entra aí, escreve aí, ó, e compra. Que uma parte aqui, uma porcentagemzinha mínima, vai vir aqui para o canal Paulo Dharma 1970. Se também quiser ajudar o canal, 988-290-76791 é o Pix do canal Paulo Dharma 1970. 988-290-76791 é o Pix e você ajuda o canal Paulo Dharma também, beleza? Se quiser ajudar o canal, você gostou do vídeo? Você ajuda o canal aí com qualquer, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, compre as coisas pela Amazon e se você quiser ajudar o canal, 988-290-76791. Tranquilo? Vou ali só pegar minha água, vai passar aqui a entrada do canal, vai passar a abertura do canal, a vinheta do canal, rapidinho, 10 segundos, a gente volta aqui pra gente meter o pé na máquina aqui e continuar o nosso vídeo. Tranquilo? Não sai daí, hein? 10 segundos, só o tempo dele pegar uma água. Valeu! E aí, voltei, beleza? Tranquilo? Tomar aqui minha água, pra gente começar. Seguinte, concluí há pouco uma leitura de um psicanalista que eu tenho há bastante tempo as obras dele em casa, né? Tenho há bastante tempo as obras dele em casa, mas assim, sempre foi assim, taxado de muito difícil, muito complexo, muito complicado você pegar para ler as obras dele. E quando eu estava fazendo os estudos para um outro vídeo aí, que não vem ao caso aqui agora, eu estava fazendo os estudos para um outro vídeo, eu topei com a biografia dele, esta biografia aqui, Jacques Lacan, Esboço de uma Vida, História de um Sistema de Pensamento, da Elizabeth Roudinesco, essa aqui, ó, esta edição aqui, tá vendo? Topei com este livro aqui e assim, achei interessante, eu gosto bastante de biografia, e me interessei por pegar essa biografia para dar uma olhada. Inclusive, eu peguei essa biografia justamente com esse intuito de trazer, né, para o canal uma visão diferente da psicanálise. Inclusive, tem esta edição aqui. Essa mesma edição ela tem em bolso, que é essa aqui, ó, edição em bolso.
para vocês que se interessam por psicanálise, psicologia, etc. Essa mesma edição tem aqui em bolso, tá vendo? É uma edição de 2016 da Companhia das Letras. Eu queria trazer justamente para cá, para mostrar para vocês, vendo? Tem essa edição em bolso e eu queria trazer justamente porque essa outra já é mais, ela já está mais esgotada, né? Essa edição aqui, ela está esgotada e eu assim, caramba, tem que. Aí eu peguei justamente essa edição e também estava fazendo uma mescla de leitura, não fez muita diferença, né? Da edição de bolso que eu tenho ali online, que eu tenho online do Jacques Lacan, beleza? Aí você está me perguntando, né? Quem é esse Jacques Lacan? Jacques Lacan foi talvez a quarta figura mais famosa da história da psicanálise, da psicologia, né, que nós conhecemos. Aí nós temos em primeiro lugar o Freud, obviamente. Nós temos o Freud, que é a figura mais conhecida de todas, né? Nós vamos ter o Jung, o segundo. Nós temos o Jung segundo, o terceiro Lacan, né? O terceiro seria o Lacan. Acho que seria o Lacan, a terceira figura mais conhecida. Se tiver um outro aí, eu vou lembrar, porque talvez tenha fugido aqui da minha memória. O terceiro Lacan ele vem em quarto, ele não vem em terceiro. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar. São esses três mesmo, porque nós temos uma miríade de autores da psicanálise e etc., mas que não são tão poderosos, tão famosos. Na França, hoje nós temos o Lacan, que é nem se fala, né, o Lacan, e poderíamos ter em segundo lugar a François Dolto, isso aqui, François Dolto, que é justamente a segunda em popularidade na França. E temos aí figuras como o Michel Foucault, que não é bem da psicanálise, mas que você pode colocar aí como figuras proeminentes, né, do chamado pensamento francês. A autora, ela vai juntar, ela vai fazer uma mescla interessante nesse esboço de uma vida, história de um sistema de pensamento. Ela vai fazer um esboço interessante, ela vai fazer pode dizer assim, um juntamento, ela vai juntar o Freud e o Lacan, e vai fazer uma espécie de similaridade, né, entre os dois. Você sabe que eu já falei, né, o Freud austríaco e o Lacan francês. O Lacan ele vai ser o psicanalista, vai ser o psicanalista maior da França em todos os tempos. Mas para construir essa história, ele levou os seus 80 anos até publicar o primeiro livro dele em 1966, que é justamente Os Escritos. O primeiro livro dele, ele tinha 66 anos, que é justamente este material aqui. Ele vai publicar em 1966, aí vai ser a síntese de todo o pensamento dele, tudo que ele construiu a partir de 1930, por volta de 1930, escrevendo muito, até ele morrer em 1981 aqui, ó. Olha que legal, né? Aí, ó. Vendo? Edição francesa. Essa edição aqui é a original desta que eu tenho em mão aqui, a brasileira, nacional, essa aqui, ó. Vendo? Quer dizer, ao longo do tempo, o Lacan ele vai construir esse pensamento psicanalítico, que é um pensamento absurdamente rico. Assim, em primeiro momento eu tinha um preconceito, óbvio, como eu falo, eu tenho essas obras em casa, eu tenho os seminários dele, eu tenho vários seminários dele, se bobear eu tive mais, né? Eu tive mais seminários, tá vendo? Que eu estou pretendendo trazer aqui para o canal, fazer um resumo. São mais de 20 seminários, né? Olha só. Tá vendo? Mais de 20 seminários, fora as obras escritas sobre o próprio Lacan, vendo? É um negócio. Eu tenho aqui muita coisa em casa. E ao longo do tempo eu fui meio que ignorando isso, né? Mas chega uma hora que não vai demorar, eu vou ter que mexer com aquilo ali. Eu tenho os materiais em casa, juntando isso ao longo de muito tempo. Já tive mais, mas me desfiz ao longo do tempo, passei para frente. E hoje eu tenho um certo problema com isso, né? Ó, esse livro aqui, o Jacques Lacan, Esquisse de une vie, História de um Sistema de Pensée, autor Elisabeth Roudinesco, a publicação dessa obra é de 1993. O livro Jacques Lacan, Esquisse de une vie, Histoire
de um sistema de pensar, esboço de uma vida, história de um sistema de pensamento, da Elizabeth Rodinesco, é uma das biografias mais importantes sobre Jacques Lacan, um dos psicanalistas mais influentes do século XX. A obra não apenas narra a sua trajetória pessoal e profissional, mas também traça uma história do desenvolvimento de seu pensamento e seu impacto na psicanálise, filosofia e ciências humanas. Rodinesco oferece um relato profundo da vida de Lacan, seu contexto intelectual e as controvérsias que marcaram sua trajetória. O Lacan, ele vai fazer um negócio impressionante, assim, para quem tiver a imersão, né, ler essa biografia ou ler os materiais que são dos mais vastos. Eu fiz uma listagem quando eu estava pesquisando sobre o Lacan, uma listagem só sobre as obras completas, só sobre obras de estudo sobre o Lacan, são assim infinitas. Fiquei assim realmente admirado. E aí ele vai fazer essa junção, ele vai trazer o Nietzsche, ele vai pegar o Nietzsche, né, das primeiras leituras dele de adolescência, vai pegar o Nietzsche, vai descobrir o Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras do Spinoza. Ele vai juntar, ele vai sair juntando os autores, o Nietzsche, o Spinoza, vai pegar o Heráclito, vai trazer o Heráclito, o fragmento 50, tá? Fragmento 50. Vai pegar o Banquete de Platão, vai trazer o Platão, vai pegar o Platão. Vai pegar o Heidegger, olha só, o Heidegger, o filósofo alemão Heidegger. Ele vai pegar Édipo Rei e Antígona do Sófocles. O homem era uma fera. Tudo isso você pode colocar no liquidificador e bater. Vai pegar James Joyce, que a gente vai até fazer uma leitura aqui mais lá na frente da passagem que ele fala do Ulisses James Joyce, quando ele leu o Ulisses James Joyce. Quer dizer, ele vai trazer toda essa riqueza de material, vai trazer tudo isso para fazer uma síntese desse pensamento. Um negócio assim, como eu falei, vai bater no liquidificador, vai trazer tudo isso. Quer dizer, aí nós vamos ter no livro, né, A Vida de Jacques Lacan, O Homem e o Intelectual. A Infância e a Formação, que vai de 1901 até cerca de 1930. Lacan nasceu em 1901 em Paris, em uma família católica e burguesa. Essa família dele tinha a tradição de fazer vinagre, eram já ricos, classe média rica. Nós vamos saber que o Lacan ele vai nascer justamente em 1901, na época em que a República está sendo instaurada. Tem um certo tempo que foi instaurada na França, a República. Então ele vai crescer, nascer em Paris, em uma família católica e burguesa. Desde jovem interessou-se por filosofia, literatura e medicina. Como eu coloquei aqui os autores aqui que ele era mais chegado. Então ele vai se apartar dos pais. Ele não quer ser um vendedor de vinagre, nem de vinho, nem de coisa desse tipo. Então ele vai crescer com esse intuito, né, de ser um intelectual, de ser um homem intelectual. Desde jovem vai interessar em filosofia, literatura e medicina. Vai se formar em psiquiatria, estudando sobre a influência do estruturalismo e do surrealismo. André Breton, Salvador Dalí. Ele vai trazer também o surrealismo para dentro da psicanálise, vai trazer as ideias surrealistas. O jovem psiquiatra e o interesse pela psicanálise entre 30 e 1950. Trabalhou em hospitais psiquiátricos, onde começou a explorar os transtornos psicóticos. Inclusive, ele vai trabalhar naquele famoso... ele vai trabalhar por um tempo naquele famoso Burgosli, onde o Jung, né, o Jung começou os seus trabalhos na psiquiatria, no Burgosli. Vai também trabalhar no Hospital Sainte-Anne, trabalhando em psiquiatria, dentro desse processo. Nesse período aí, nos anos 30, ele vai ter um contato com dois casos que são sintomáticos na França na década de 30. Ele vai ter o contato com a Marguerite Pantene, né, de 38 anos. Essa mulher ela vai querer assassinar uma atriz de teatro. Aqui a Rodinesco vai dar um geral sobre esse caso.
onde ele vai fazer a análise, lá por volta de 1932 dessa Marguerite Pontaine, famosíssima na França no período, que essa mulher tenta matar essa atriz, ela sofre de mania de perseguição, paranoia, histeria, então ele vai trabalhar com isso, e também vai ter um contato, né, ele vai ter um contato com um caso também, outro caso famosíssimo na França, que foi o das irmãs Papin. As irmãs Papin, que assassinaram essas duas irmãs, elas viviam bem pra caramba trabalhando com uma família na França, numa família da francesa. Elas, num dia que falta luz na casa desse pessoal, elas simplesmente assassinam toda a família, as irmãs Papin, entendeu? Um negócio incrível, né? Um negócio terrível. Um crime assombroso, um crime que assombrou a França na década de 30. Na década de 30 foi um negócio assim assombroso, e ele vai fazer justamente esse trabalho, né? Em 1932 ele vai apresentar a tese da psicose paranoica em suas relações com a personalidade, onde já esboçava ideias que seriam centrais em seu pensamento posterior. Se aproximou do surrealismo, como eu falei, do pensamento do Freud, tornando-se membro da Sociedade Psicanalítica de Paris, a SPP. Depois, o ensino de Lacan e a formação de uma nova psicanálise entre 1950 e 1970. A partir dos anos 50, Lacan começou seus seminários, começou os seminários, inclusive 2 aqui que eu tenho justamente são dos anos 50, esse seminário 3 e esse seminário 5. Ele publicou o primeiro seminário dele em 1953, então ele ia publicando pelo menos um seminário a cada 2 anos, que ele ia montando esses seminários, né? Entendeu? A partir dos anos 50, ela começou seus seminários, encontros onde desenvolveu suas teorias de forma oral e interativa. Ele vai usar esses seminários, ele vai pegar esse material, ele vai narrar esses seminários, vai gravar em fita, e depois vai publicar isso, mas só vai publicar o primeiro seminário só em 1973. Como eu falei, o primeiro material escrito dele vai ser justamente os escritos, que em 1966, quando ele já estava com 66 anos. Quer dizer, antes o material dele era publicado somente em revistas, as teses eram só publicadas em revistas de psicanálise, ele não tinha livro publicado até 1966. Ele vai fazer isso a partir de 66, ele vai publicar os escritos, que é essa reunião aqui, do principal material dele, escrito na época, desde 1930 e pouco até 1966 aqui. Eu até fiz leitura de alguns textos aqui, que futuramente eu vou ver se eu trago aqui para o canal. O seminário sobre a carta roubada de Edgar Allan Poe, para além do princípio de realidade, o estádio do espelho. Esse texto é sensacional, estádio do espelho. Depois a gente vai dar aqui uma geral sobre as palavras-chave, sobre as terminologias lacanianas. O estádio do espelho como formador da função do eu, a agressividade em psicanálise, introdução teórica às funções da psicanálise em criminologia, formulações sobre a causalidade psíquica. Como eu falei, né? Aqui, o seminário sobre a carta roubada, que é o Edgar Allan Poe. Ele vai pegar o texto da carta roubada do Poe e vai trazer e vai fazer uma análise psicanalítica sobre esse texto. Sensacional. Olha só, função em campo da fala e da linguagem psicanálise. Tem que se entender que o Lacan ele era versado na linguagem. O material dele de psicanálise era todo baseado na linguagem, como eu falei do Ulisses, de James Joyce, na criação de termos, de palavras, uma visão mais ampla das palavras. Eu vou trazer aqui uma lista daqui a pouco das palavras-chave que o Lacan usava na sua psicanálise. O tempo lógico e a asserção da certeza antecipada. Isso aqui é uma maravilha, gente. Isso aqui é uma maravilha. Se eu for pegar aqui, pegar um por um desse material aqui e fazer resenhas aqui pro canal, vou levar aqui uma vida, porque tem coisa pra caramba aqui. Situação da psicanálise e a formação do psicanalista em 56, a instância da letra, do no inconsciente ou a razão desde Freud. Caramba!
A memória de Ernest Jones sobre sua teoria do simbolismo. Nós temos aqui o Ernest Jones, né, com a vida de Sigmund Freud, que eu estou pretendendo trazer aqui para o canal. São 3 volumes, isso aqui é a vida de Sigmund Freud, do Ernest Jones, que era um dos que estavam ao redor do Freud. Juventude de Gide, ou A Letra e o Desejo. Kant com Sade, Marquês de Sade. Observações sobre o relatório de Daniel Lagache, Psicanálise e Estrutura da Personalidade. Isso aqui é um tesouro, isso aqui é ouro. Compre, viu? Você que tem interesse em estudar Lacan, você que está me assistindo, tem interesse em estudar Lacan, isso aqui é ouro. Ouro puro, esse material aqui dele. Aqui, ó. E eu ainda tenho a edição francesa original, como eu falei. Isso aqui foi conseguida a sangue, suor e lágrimas. Eu tive que ir bem longe para adquirir este material aqui em francês, ó, sobre Lacan. Vendo? Com os textos em francês do Lacan. Vendo? Fantástico, né? Vamos continuar aqui. Nós temos, né? Se aproximou dos surrealistas e do pensamento de Sigmund Freud, tornando-se membro da Sociedade Psicanalítica de Paris. A partir de 50 ele começou a fazer seminários. Suas ideias foram fortemente influenciadas pelo estruturalismo de Saussure, do Lévi-Strauss, que eu também tenho Lévi-Strauss aqui em casa, só que eu não consegui encontrar muita coisa. Eu tenho material do Lévi-Strauss. E pela filosofia existencialista do Heidegger e Sartre, aqui, ó. Do Heidegger, vendo? E o Sartre também, o Heidegger, aqui, ó. O ser e o nada. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O ser e o tempo. O Sartre, o ser e o nada. E o Heidegger, o ser e o tempo. Ó, o que é a metafísica? Vendo? Aqui. O que é a metafísica? Vendo? Heidegger. Quer dizer, o homem não era fácil. O homem não era fácil. O Lacan ele criou uma verdadeira pessoas absolutamente fanáticas. Isso aqui é o Heidegger, tá, gente? Uma horda de fanáticos em torno dele, que é um negócio incrível que é o Heidegger. Traduzido para o português não fica tão interessante quanto em alemão, tá? Se quiser ler Heidegger, é bom que você aprenda alemão e vá ler os textos em alemão, porque você traduzir o Heidegger para o português fica muito difícil. O ensino de Lacan e a formação de uma nova psicanálise entre 1950 e 1970. A partir dos anos 50, Lacan começou os seus seminários, né, como eu falei, onde desenvolveu suas teorias de forma oral e interativa. Propôs o retorno a Freud, mas assim, ele vai propor esse retorno a Freud, mas com uma coisa mais lacaniana, né? Ele vai trazer o Freud, vai explicar o Freud pro francês comum, pro francês também intelectualizado, mas ele vai trazer um Freud muito além do próprio Freud. Ele vai destrinchar o Freud, ele vai trazer o Freud assim com mais lacaniano do que freudiano. E isso vai ter muitas críticas ao longo do tempo. Criticando interpretações adaptativas da psicanálise, quer dizer, ele vai criticar as adaptações que fazem do Freud. Suas ideias foram fortemente influenciadas pelo estruturalismo, Saussure, Lévi-Strauss e pela filosofia existencialista do Heidegger e Sartre. Criou a teoria dos 3 registros psíquicos, real, simbólico e imaginário. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso aqui. Defendeu a ideia de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, estabelecendo pontes entre a psicanálise e a linguística. Olha só isso aqui, ó. O tratamento freudiano é uma abordagem essencialmente intelectual. O analisando fala, o psicanalista escuta e interpreta. Supõe-se que a compreensão do recalcado cure. Já Lacan acentuou o intelectualismo da psicanálise. Ele e seus discípulos não se cansavam de repetir: o sintoma se resolve por inteiro na análise da linguagem, porque ele mesmo é estruturado como linguagem, que é a linguagem cuja palavra tem de ser emitida. O sintoma se resolve por inteiro na análise da linguagem,
porque ele mesmo é estruturado como linguagem, que é a linguagem cuja palavra tem que ser remetida. Quer dizer, você entendendo que o que faz um psicanalista, né? Ele vai deixar o indivíduo se abrir, se falar, se abrir, falar. Ele vai se expor, ele vai falar. E aí, para o Lacan, essa cura, ela vem exatamente dentro desse processo de linguagem. E aí ele vai fazer essa ponte entre o Freud, né? Ele vai trazer o Freud, ele vai colocar o Freud numa linguagem bem lacaniana, ele vai trazer o Freud numa linguagem lacaniana e vai expor a linguagem, né? A ideia de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, estabelecendo pontes entre a psicanálise e a linguística. Quer dizer, ele vai explicar, e aí é que vai estar o pulo do gato, que muitas pessoas vão ter problemas para entender o Lacan por conta desse processo da linguagem. Só quando você adentrar o mundo do Lacan, das formas como ele escrevia, é que você vai entender os seminários, você vai ter uma verdadeira compreensão da linguagem, de como é que ele se arvorava disso, como ele trazia isso para a história do pensamento e para a psicanálise. A linguagem era tudo. O pensamento de Jacques Lacan, princípios fundamentais. Vamos ter aqui, né? Rudinesco detalha a evolução das principais ideias lacanianas, demonstrando como sua psicanálise rompeu com a ortodoxia freudiana e introduziu conceitos revolucionários. Inclusive, na parte, ele vai romper, né? A ruptura com a psicanálise tradicional e a fundação da AFP, 1970 a 1981. Em 1963, foi expulso da Sociedade Psicanalítica de Paris, a SPP, devido às suas posições inovadoras e polêmicas. Ele tinha problema com questão de horário na terapia. Assim, você sabe que, freudianamente falando, uma sessão de terapia tem em torno de 50 minutos, uma hora. Ele tinha um problema com relação a isso, que às vezes uma sessão de terapia com ele podia ficar pouquíssimos minutos, 5 minutos, 10 minutos, menos de 15 minutos. E pela visão freudiana do negócio, você tinha que ter um padrão. E ele brigou muito com o pessoal por conta disso, né? Aí ele vai fundar sua própria escola, a École Freudienne de Paris, a EFP, onde consolidou sua influência na formação de novos psicanalistas. Nos anos 70, suas ideias se tornaram populares entre intelectuais como Althusser, Foucault e Derrida. Morreu em 81, deixando um vasto legado teórico e clínico. Os momentos finais do Lacan, ele teve um câncer e também já estava surdo e começou a desenvolver alguns tipos de psicose e ficou mudo também, ficou praticamente quase não falava mais, e ele tinha um problema na escrita, onde ele não estava conseguindo escrever mais, e aí ele ficou presa fácil segundo a Rudinesco, né, de oportunistas que começaram a escrever alguns materiais, inclusive fazendo alguns seminários e escrevendo para ele fazer leitura nos congressos. Olha só, das palavras, né, o pensamento de Jacques Lacan, né, o inconsciente estruturado como linguagem. Lacan reformulou a teoria freudiana do inconsciente associando a linguística estruturalista. Para ele, o inconsciente funciona como uma linguagem regida por leis semelhantes às da gramática. Criou conceitos como o significante e o significado baseados em Saussure, sem dar crédito, tá, gente? Sem dar crédito. O estágio do espelho e a formação do eu. Uma das contribuições mais conhecidas de Lacan é o estádio do espelho, que nós vimos aqui, né? Nós temos aqui, que ele vai publicar esse texto, né? Ele vai publicar esse texto por volta da década de 30, aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, que eu tenho aqui, ó. O estádio do espelho como formador da função do eu, tal como nos é revelado na experiência psicanalítica. Esse texto é uma maravilha, se você conseguir encontrar ele por aí na internet, aqui, ó. Mas de preferência compre o livro, o escrito, aqui, ó. Eu li esse texto, sensacional, estou pensando até em trazer ele aqui para o canal.
estádio do espelho como formador da função do eu, aqui do escritos. E, né, uma das contribuições mais conhecidas da Lacan é o estádio do espelho. Esse processo gera uma identidade fragmentada e alienada que será a base da subjetividade. Os 3 registros, real, simbólico e imaginário. Lacan propôs que a experiência humana está estruturada em 3 níveis. O real, o que é impossível de simbolizar, aquilo que escapa à linguagem. Simbólico, a dimensão da linguagem, da cultura e da lei. Imaginário, o mundo das imagens, do ego e da ilusão de unidade. O nome do Pai e a função da lei introduziu o conceito de nome do Pai, que representa a lei simbólica que regula o desejo. Esse conceito tem ligação com o complexo de ética freudiano e com a inserção do indivíduo na sociedade. O desejo e a falta. O desejo humano é estruturado pela falta, ou seja, pelo que nunca pode ser plenamente satisfeito. O sujeito está sempre em busca do objeto, sempre em busca do objeto. O Lacan ele vai dizer sempre que nós sempre estamos insatisfeitos. O sujeito está sempre em busca do objeto A, sempre em busca do objeto A. Algo inatingível que representa o desejo impossível de se realizar. I can get no satisfaction. Eu estou sempre insatisfeito. Nós nunca estamos satisfeitos com nada. Nem o Lacan estava insatisfeito. A influência de Lacan na cultura e na psicanálise contemporânea. Rudinesco analisa como Lacan influenciou não apenas a psicanálise, mas também a filosofia, a literatura e a teoria social. Seus conceitos foram fundamentais para pensadores como Slavoj Žižek, Judith Butler e Alain Badiou. Impactou a literatura e o cinema, especialmente na análise das subjetividades do desejo. No campo clínico, suas ideias reformularam a prática psicanalítica, enfatizando a escuta do significante e a singularidade do sintoma. Por outro lado, o pensamento de Lacan também gerou críticas, especialmente pela complexidade de sua linguagem e pela dificuldade de aplicação prática de suas teorias. Você só vai, como eu falei, ter uma compreensão do Lacan se você fizer uma imersão nos seus significados, nos seus significantes. Só se você tiver aí você vai abrir. Tem a questão do metodoma, que é a matemática do Lacan, que também é um processo muito complexo, muito complicado. Brasileiros que têm dificuldade com matemática sempre topam com esse metodoma e batem na porta, né? Eles não conseguem ir além do Lacan por conta do dessa falta de conhecimento matemático. Olha só, vamos passar aqui mais um pouquinho, né, da lista dos conceitos. Vamos repassar, né, essa lista de conceitos fundamentais de Jacques Lacan e seus significados, para ficar isso bem claro. O estádio do espelho. Significado: processo pelo qual a criança entre os 6 e 18 meses reconhece sua imagem no espelho e constrói seu ego, seu eu. No entanto, essa identidade é baseada em uma imagem idealizada e alienada, pois o sujeito se vê como um outro. Esse conceito mostra que o ego não é uma unidade sólida, mas uma construção imaginária. O real, o simbólico e o imaginário, o RSI. Significado: são os 3 registros que estruturam a psique humana. O real, o que é impossível de ser simbolizado, representa o trauma, o impossível e o que escapa à linguagem. Simbólico: o domínio da linguagem, da cultura e da lei, onde o sujeito se insere socialmente. Imaginário: o mundo das imagens e ilusões, ligado à identidade e ao narcisismo. 3. O inconsciente estruturado como linguagem. Significado: Lacan interpretou Freud e propôs que o inconsciente funciona como uma linguagem, seguindo as leis dos significantes e significados. Isso significa que os sintomas psíquicos são estruturados como uma rede de palavras e símbolos, e não apenas como impulsos reprimidos. Quer dizer, tudo é simbólico. A linguagem, ela domina o ser humano, a linguagem tanto dos vivos quanto dos mortos, o que falamos. Tudo isso também vem lá do próprio Nietzsche, também, da vontade de poder, como a linguagem ela é algo que domina o ser humano. Significante e significado. Significado é conceitos emprestados da linguística de Saussure.
Significante, a parte material da linguagem, som ou escrita, como a palavra árvore. Significado, o conceito mental associado ao significante, a imagem de uma árvore. Lacan enfatiza que o significante tem primazia sobre o significado, ou seja, é a estrutura linguística que determina o sentido e não uma relação fixa entre a palavra e o objeto. Nome do pai, significado, conceito central que representa a lei simbólica que ordena o desejo humano. Está relacionado à metáfora paterna e à castração simbólica. O nome do pai proíbe o incesto e insere a criança no mundo da linguagem e das normas sociais. Isso é bem freudiano, tá? Do Totem e Tabu, que eu até vídeo no canal Totem e Tabu. Procurem esse é o nome do pai, né? Do incesto. Quando essa função falha, pode haver psicose, porque o sujeito não internaliza a lei simbólica, a lei do pai, que é o nome do pai. Castração simbólica. Significado, não se refere à castração física, mas sim à renúncia ao desejo absoluto imposto pelo nome do pai. Esse processo insere o campo do desejo regulado pela cultura e pela linguagem. Sujeito do inconsciente. Significado, o sujeito lacaniano não é o eu consciente, mas sim um sujeito dividido que desconhece sua própria verdade. Ele é falado pela linguagem e estruturado pelo desejo inconsciente. Objeto A, objeto pequeno a. Significado, criado por Lacan para definir o objeto do desejo que nunca pode ser plenamente alcançado. Representa a falta estrutural do sujeito, aquilo que está sempre além da satisfação plena. Pode se manifestar de várias formas, no olhar, voz, seio materno, etc. Objeto A. Desejo e falta. Significado, o desejo humano é movido pela falta e nunca é plenamente satisfeito. Nós falamos bastante sobre isso. O sujeito sempre deseja algo que está ausente, quer dizer, eu desejo uma revista em quadrinho que eu vi lá em 1979 e isso vai estar sempre me perturbando. Estou dizendo como uma questão bem particular. Uma revista em quadrinho, um livro que eu não tenho. A partir do momento que eu tenho acesso a esse livro, esse desejo é satisfeito razoavelmente, que eu vou logo colocar no lugar outro desejo, né? Sempre vou estar desejando. O desejo nunca é pelo objeto em si, mas pelo que ele representa. Quer dizer, uma revista em quadrinho de 1979, ele vai estar ali, ele vai estar presente, mas outros vão ocupar esse lugar, né? Gozo, jouissance. Significado, experiência além do prazer, que envolve um excesso ou um sofrimento paradoxal. Diferente do prazer comum, o gozo pode ser destrutivo e angustiante, dos sadomasoquistas, né, que eles estão sempre buscando um gozo, uma satisfação no prazer que vai além da sua compreensão. Né? Está ligado à transgressão da lei simbólica e ao prazer no sofrimento, masoquismo psíquico, tanto físico quanto psíquico, tá, gente? O aforismo, o desejo do homem é o desejo do outro. Significado, o desejo do sujeito é sempre mediado pelo desejo do outro. Desejamos algo porque vemos que outra pessoa o deseja. O desejo é, portanto, uma construção social e nunca é totalmente autônomo. Isso também é retirado lá da humano, demasiado humano, do Nietzsche, também. Vendo? O desejo é, portanto, uma construção social e nunca é totalmente autônomo. O Nietzsche vai falar bastante sobre isso. O grande outro, significado, representa a estrutura simbólica da sociedade, da cultura e da linguagem. É uma instância abstrata que regula a lei e a ordem do discurso. Pode ser manifestada por figuras como Deus, o Estado, a psicanálise ou o inconsciente. O grande outro é o tabu, o totem ou o tabu, né, freudiano. Aquela figura paterna, Deus, na psicanálise, Deus, tudo aquilo que é o grande outro, aquilo que é maior, que tudo é maior que você, e que você, de certa forma, ainda tem um respeito. A fórmula não há relação sexual. Significado, Lacan argumenta que não existe uma harmonia natural entre os sexos, porque o desejo humano é estruturado pelo significante e pela falta, como a gente falou bastante. O desejo é sempre mediado pelo campo simbólico, o que impede uma correspondência perfeita entre os parceiros. O homem é homem, mulher é mulher, macaco é macaco e etc, etc. nunca existe nunca são iguais. Eles são diferentes por natureza biológica, dentro da biologia, a sua estrutura. Eles são diferentes. Eles são diferentes, não são iguais.
Sintoma, com TH, sintoma, significado, termo derivado de sintoma, comum, né? Mas com um sentido mais profundo. Representa uma amarração singular que um sujeito faz entre o real, o simbólico e o imaginário. O sintoma não é apenas algo a ser eliminado, mas uma forma própria de existência. A metáfora e a metonímia no inconsciente. Significado: Lacan associa o funcionamento do inconsciente às figuras de linguagem da poesia. Metáfora: um significante substitui o outro. Exemplo: ela é uma flor. Substitui-se a pessoa pela flor. Metonímia: um significado desliza para o outro, sem substituição total. Exemplo: beber um copo, refere-se ao conteúdo do copo. Esse processo explica o mecanismo dos sonhos, sintomas e lapsos de linguagem. O passe e a formação do analista. Significado: o passe é um procedimento criado por Lacan para verificar se um analisando pode se tornar um analista. O analista não ocupa a posição de mestre, mas de alguém que sustenta a falta no discurso. Podemos colocar aí, né, que o pensamento de Lacan é extremamente complexo, tá? Pois ele reformulou a psicanálise freudiana à luz da linguística, filosofia e a teoria estruturalista. O Lacan não é simples, ele não é básico, ele não é simples, ele é muito complexo. Seus conceitos chaves como real, simbólico e imaginário, nome do pai, desejo e objeto, continuam sendo amplamente discutidos na psicanálise, filosofia e ciências humanas. Esta lista que eu passei aqui, né, vai fornecer uma base para você entender os principais conceitos de Lacan, mas seu estudo exige um aprofundamento cuidadoso, especialmente na leitura de seus seminários escritos, como eu falei, né? Você vai ter que trazer aqui tanto o seminário, né, você vai ter que se aprofundar, porque para você quebrar o Lacan, você quebrar o entendimento da escrita lacaniana, você vai ter que fazer uma imersão no seu trabalho, que não é pouca coisa, tá? Não é pouca coisa, como eu falei. Deixa eu fazer umas leituras aqui do texto da Roudinesco, só para a gente fechar esse material do Lacan, né? Para a gente fechar esse material do Lacan, que tem coisa pra caramba aqui. Isso aqui é apenas um panorama que eu dei, tá? Um panorama que eu dei, porque dentro do processo da própria biografia do Lacan, escrito pela Roudinesco. Umas passagens que eu tirei aqui do livro, olha só. Enquanto Lacan estava em vias de elaborar sua primeiríssima teoria do imaginário e de conceber com Kojève um programa de confrontação entre Freud e Hegel, os conflitos na BPS tornavam-se cada vez mais violentos. Melita Schinenberg, filha de Melanie Klein, chegou a Londres em 1932, no momento em que as teses de sua mãe começavam a fazer escola. Edward Glover, que havia elogiado essas teses, considerava, porém, que sua validação baseava-se apenas na possibilidade de serem utilizadas na análise dos adultos psicóticos. É verdade que essa reserva tinha um objetivo preciso. Tratava-se de reservar o domínio das psicoses aos analistas médicos e de barrar assim o caminho à influência que Melanie Klein, que não tinha formação médica, pudesse ter sobre a sociedade por meio de seus alunos. Todavia, para além dessa rivalidade, colocava-se sempre o mesmo problema fundamental. Qual é a especificidade da intervenção psicanalítica no campo do tratamento das psicoses? Essa questão, como foi vista, era também a de Lacan, após o estudo do caso Aimé, da Marguerite, que eu falei aqui. Da controvérsia, logo se passou a briga quando Melita, após uma análise com Ella Sharp, empreendeu uma segunda análise no divã de Glover, desencadeando com a ajuda desta uma ofensiva generalizada contra o ensino da própria mãe, né? Melita contra Melanie Klein. Eleita membro da Sociedade em outubro de 1933, Melita recebeu o prêmio de ensaio clínico por sua dissertação de candidatura dedicada à análise, por meio do jogo de uma menina de 3 anos. Durante certo tempo, ela foi bastante popular entre seus colegas, mas a virulência de suas posições despertou um mal-estar tanto maior pelo fato de a jovem acusar sua mãe de todo tipo de infâmias. Ora dizia que esta roubava-lhe a clientela, ora dava a entender que ela havia ousado analisar crianças com menos de 2 anos, o que constituía um verdadeiro escândalo. A Melanie Klein, ela analisou as próprias filhas, ela estudou as filhas, ela fez uma análise das próprias filhas. Então ela vai fazer uma terapia para a criança, primeiramente baseada no que ela estudou das próprias filhas. E essa Melita aqui, ela vai crescer com raiva da mãe.
vai crescer com muita raiva da mãe. Olha só que maravilha lacaniana aqui. Olha só. A discussão entre Lowenstein, Odier, Pacheney, Auchif, Lagache e Maria Bonaparte tinha por objeto a compreensão da segunda tópica e a noção de adaptação. Lacan já afirmava com força esta posição central de seu futuro sistema de pensamento. Olha aqui o Lacan. O homem não se adapta à realidade, ele a adapta a si. O eu cria a nova adaptação à realidade e nós buscamos manter a coesão com esse duplo. De novo, né? O homem não se adapta à realidade, ele adapta a si. O eu cria a nova adaptação e a realidade e nós buscamos manter a coesão com esse duplo. Isso é um pensamento do próprio Lacan. Olha, continuando aqui, ó. Marcado pelo antiparlamentarismo e pelo niilismo, Lacan atravessa a epopeia surrealista sem manifestar interesse por qualquer combate em favor de um ideal de emancipação revolucionário. Jamais foi comunista, jamais assinou o menor panfleto, jamais deu a impressão de crer na ideia da liberdade humana. No entanto, a aventura ramboliana do eu é um outro marcou desde o início seus primeiros escritos. Do mesmo modo, a renovação filosófica dos anos 30 foi um alimento essencial para sua leitura de Freud. Assim, ele participou da modernidade teórica e literária de sua época de uma forma bastante estranha, como se esta devesse afetar apenas sua obra, muito pouco sua maneira de viver ou suas opiniões, que foram as de um burguês ao mesmo tempo conformista e extravagante, preocupado com suas economias, mas capaz de entregar-se corpo e alma às suas paixões. Quanto a seu apolitismo, não significava um desinteresse pelas questões políticas, muito pelo contrário. A recusa de qualquer engajamento pessoal tinha por corolário uma fascinação confessada pelas formas mais extremas do exercício do poder. Poder hipnótico dos ditadores, poder transferencial dos mestres, poder manipulador dos tiranos, poder delirante da loucura no poder. Em suma, esse homem que aspirava ele próprio a tornar-se um chefe, encontrava prazer em ver funcionar ou em comentar os modos de sujeição das massas pelos mestres e a servidão voluntária daquelas em relação a estes. Vai ter passagens aqui que vão ser faladas sobre o Heidegger, né? Como Heidegger na década de 30. Como Heidegger na década de 30 ele aderiu ao nazismo. Ele vai falar bem do nazismo, e isso vai ser problemático para ele futuramente. O Lacan jamais, na própria Segunda Guerra Mundial, quando a França estava ocupada pelos nazistas em 1940, a partir de 40, ele estava trabalhando lá normalmente, fazendo as coisas dele lá, não estava participando de resistência, não estava fazendo nada. Entendeu? Ele teve uma amizade muito grande durante a vida toda com a Françoise Dolto, amizade mesmo com a Françoise Dolto, que também é outra que não participou de nenhuma resistência, nada. Estava lá fazendo os trabalhos dele, lá trabalhando, entendeu? Se a França estivesse com os alemães, paciência. Paciência. Talvez até gostasse da ideia dos alemães tomarem a França, vai saber, né? Mas isso não fazia caso para eles. Olha só. O Marquês de Sade e Nietzsche eram as duas figuras emblemáticas dessa cruzada sacrificial, às quais juntavam-se as de Kierkegaard, Dom Juan e Dioniso. Já no primeiro número, num artigo intitulado O Monstro, Klosowski anunciava o tom. Tendo renegado a imortalidade da alma, as personagens de Sade, em troca, colocam sua candidatura à monstruosidade integral. Negação do eu, essa monstruosidade afirmava a onipotência do sonho sobre a consciência, da despossessão sobre o domínio do impossível sobre o possível. O homem sadiano era um modelo do homem moderno sem Deus, condenado a escapar de sua prisão como o acéfalo de sua cabeça e o sujeito de sua razão, a fim de gozar dos objetos do desejo, destruindo-lhes a presença real. Essa apologia de um monstro nascido da confrontação do Unsch freudiano e do Bergier hegeliano cogeviano foi seguida em janeiro de 37 no segundo número do Acéfala, de uma homenagem a Nietzsche, sobre o título Nietzsche e os fascistas. Klosowski expunha aí a situação dos estudantes nietzschianos. Desde o final do século XIX, a obra do Nietzsche começara a ser conhecida
e traduzida em diversas revistas literárias francesas. Foi no sentido de um niilismo e de um antirracionalismo que ela foi ligada, como vimos, ao bovarismo, sob a pena de Jules e Gautier, mas ela circulava obscuramente através das palavras de André Gide e de Paul Valéry. Quanto a Maurras, ele a admirava tanto pela crítica a Bismarck quanto por seu lado antissocialista. Breton, por sua vez, era muito pouco nietzschiano, ainda que reconhecesse a radicalidade da ofensiva do filósofo contra todos os valores da razão ocidental. Esse mesmo Nietzsche era o de Lacan, por volta de 25, pelo menos a adesão profunda aos temas do Zaratustra, especialmente a teoria do super-homem. Ele era um Nietzscheano, né, de princípio, de começo, né, pode-se dizer assim, de princípio. Ele era um Nietzscheano. Olha só que mais, ó. Com o Bernier, todo o material dele envolve literatura. Então ele lia de tudo, e todos os autores ali, principalmente na França, que estavam em voga, ele estava ali ao redor, lendo. Ele estava absorvendo informações e ele estava absorvendo esses autores e chupinhando esses autores e trazendo para a psicanálise dele. É um autor psicanalítico extremamente literário. Com Bernier no Terraço do Sintra, começou também a traduzir os poemas do T.S. Eliot. Uma noite, os dois amigos foram tomados de paixão por um... Deixa eu só pegar aqui o começo desse texto, porque é interessante mais para cima. Tinha um sentimento muito profundo. Lá exibiu uma furiosa anglomania. Tinha um sentimento muito profundo de que a Inglaterra era a última esperança do mundo, e de repente só existiam para nós a literatura e o pensamento ingleses. Lacan, que foi tão marcado pela cultura e a filosofia alemãs, pôs-se a estudar a língua inglesa com René Varin, alto funcionário do Quai d'Orsay, Ministério das Relações Exteriores. Embora fosse incapaz de falá-la corretamente, mostrava-se ávido de muitas leituras. Foi assim que obteve Por Quem os Sinos Dobram, a bordo dos últimos navios americanos ainda atracados no porto, lá do Henry, Por Quem os Sinos Dobram. Com Bernier no Terraço do Sintra, começou também a traduzir poemas do T.S. Eliot. Uma noite, os dois amigos foram tomados de paixão por um texto inencontrável em tais circunstâncias, a Bíblia do Rei James. Para conseguir um exemplar desse precioso livro, Lacan visitou todas as seitas protestantes da cidade até encontrá-la. A escolha da King James Version não era, aliás, anódina. Patrocinada pelo rei Jaime I da Inglaterra, havia sido publicada em 1611 com o título de Authorized Version of the Bible e tinha por característica restituir em língua inglesa a cadência da língua hebraica. A maior parte dos anglo-saxões, escreve Jules Green, quando lê sua Bíblia não se dá conta de que está lendo um texto traduzido. Seu amor é tão sincero quanto o dos judeus pelo texto hebraico. A tradução é um texto original em si. O livro foi antes reescrito do que traduzido. O espírito do texto hebreu foi resgatado na Bíblia do rei James. Eis, portanto, Lacan a ler na língua de Shakespeare a história do povo de Moisés, em companhia de seu antigo analisando judeu, tão ateu quanto ele. Ele era com a mesma paixão estética que exibia sua anglofilia, chegando ao ponto de vestir capas de oficiais do exército britânico cortadas por um alfaiate e mostrava-se capaz de gozar todos os prazeres como para desafiar os tempos da penúria. A Bíblia do rei James, que eles também, tudo que era literário para eles, tudo que era literário com profundidade. Olha só, após a morte da mãe de Lacan, o destino daquela que fizera sua fortuna, Marguerite Anzieux, que é a que eu fiz, que é o caso de 32, cruzou com o de seu pai, Alfred, que não obstante jamais se interessara muito pelos trabalhos do filho. Depois de Saint-Anne, que é a clínica, Marguerite foi internada com o nome de solteiro no hospital de Villevrade, onde foi classificada como desequilibrada constitucional por médicos que ignoravam que o caso dela foi objeto de uma tese hostil à doutrina das constituições. Em 41, ela quis sair de sua situação asilar e solicitou um novo exame de perícia. Ela vai ser solta, ela vai pegar a liberdade e vai trabalhar na casa do pessoal, e vai esquecer, assim, vai meio que passar uma borracha no caso do passado. Olha, ela teve um filho, né?
Ela teve um filho, e esse filho acabou se tornando psicanalista também. Mas ela tinha muita raiva do Lacan, e nunca entregaram para ela os textos originais dela. Os lacanianos nunca passaram os originais dos materiais que o Lacan escreveu para Marguerite. Ela morreu sem ter esse material, e o Lacan morreu, e nesse texto, os textos originais não foram parar na mão da família. Parece que até hoje esse material, se eu estiver enganado, até hoje esse material não foi parar nas mãos do filho dessa Marguerite. Nem Lacan nem Douto eram técnicos da análise didática no sentido kleiniano ou ana-freudiano do termo. Não obedeciam a nenhum padrão. Não controlavam estritamente suas intervenções em função da transferência, da contra-transferência ou das resistências. Não interpretavam os enunciados de seus pacientes em momentos muito precisos do desenrolar da análise. Não era adepto do cronômetro e não seguiam sistematicamente a regra das 4 ou 5 sessões semanais obrigatórias. Formada por Laforde, cuja prática era considerada detestável pela IPA, Douto nada havia aprendido das regras em vigor, no que se refere a Lacan, que ao contrário fora analisado por um puro técnico IPista. Ele passara a abominar as regras que este lhe impuseram. E foi a essa falta de tecnicidade que foram sensíveis os membros da comissão, que o Lacan depois vai ser expulso em 63, ele vai ser expulso por não obedecer essas regras, ele não vai obedecer esse padrão, né, que era importante para a associação psicanalítica, e aí ele vai acabar sendo expulso, aí vai criar seu próprio reino, né? E ele vai praticamente dominar os anos 60, ele vai dominar os anos 60 e vai dominar também os anos 70. Olha só, nós vamos ter aqui, interessante, né, uma análise que ele vai fazer, muito interessante sobre o banquete do Platão, né? Aqui, ó. O banquete de Platão conhece a história desse diálogo que põe em cena ao redor do Sócrates 6 personagens que exprimem cada qual uma concepção diferente do amor. Ele vai escrever um texto baseado exatamente no banquete socrático, né? O banquete de Platão. Aqui, ó. Conhece a história desse diálogo que põe em cena ao redor de Sócrates 6 personagens que exprimem cada qual uma concepção diferente do amor. Entre eles o poeta Agatão, aluno de Gorgias, cujo triunfo é celebrado, e Alcibiades, homem político de grande beleza, de quem Sócrates recusou ser o amante para transferir o amor do soberano, ele prefere o amor do soberano bem e o desejo de imortalidade, isto é, a filosofia. Nenhuma mulher está presente nessa ágape, em que são evocadas sob um fundo de pederastia todas as formas possíveis do amor carnal e intelectual. Eu tenho um vídeo, tá, sobre o banquete do Platão aí no canal, procure, tá, eu tenho. Entretanto, é a palavra de uma mulher mítica, Diotima, que Sócrates se refere para expor sua concepção filosófica do amor. Ela é, portanto, o 8º personagem desse diálogo, que gira em torno da questão do agalma, definido por Platão como o paradigma de um objeto que representa a ideia do bem. Desde a antiguidade, os comentadores do banquete acentuaram a maneira pela qual Platão utilizava a arte do diálogo para fazer enunciar por suas personagens teses sobre o amor que provinham sempre de um desejo conscientemente nomeado, seja por cada um deles, seja pelo próprio autor. Ora, pela primeira vez, Lacan comentava o texto interpretando o desejo inconsciente de cada personagem. Assim atribuía a Sócrates o lugar do psicanalista que ensina a seus discípulos uma verdade que se furta à consciência deles. Nessa perspectiva, o agalma era definido como objeto do desejo, isso é, como falta a ser. Lacan resumirá mais tarde essa proposição numa fórmula genial. O amor é dar o que não se tem a alguém que não quer. Transformado em psicanalista freudiano, Sócrates não escolhe a temperança por amor à filosofia, mas porque detém o poder de explicar a Alcibiades que o verdadeiro objeto de seu desejo não é ele, Sócrates, mas Agatão. Tal é o amor de transferência. Ele é feito do mesmo tecido que o amor comum, mas é artifício, já que se volta inconscientemente para um objeto que reflete outro. Alcibiades crê desejar Sócrates quando deseja Agatão. Aqui, ó. Tem um vídeo aí no canal, tá, gente?
Tem um vídeo. Aqui em 60 o Lacan vai fazer o Sócrates ocupar o lugar do psicanalista. É que para ele o discurso freudiano tornar-se o único equivalente moderno do movimento socrático da filosofia. A reunião de uma elite em torno de um mestre, tendo como fundo a idade de ouro de uma república das letras. Ao mesmo tempo, o deslumbrante comentário do banquete fazia silenciar a essência mesma da escolha socrática definida por Platão, mas também permitia situar a nova posição lacaniana em relação à filosofia. Quer dizer, ele vai trazer, né, o banquete do Platão para o mundo freudiano e vai dizer que o Sócrates seria o Freud nessa psicanálise inicial. Sensacional, sensacional, entendeu? Vai muito além disso, tá, gente? Vai muito além disso o negócio, vai muito além disso. Olha só mais aqui, ó. Daí a ideia lacaniana da fase edipiana, entendida como passagem da natureza à cultura. Aqui, ó. Natureza à cultura. Se a sociedade humana é dominada pelo primado da linguagem, o outro, o significado, isso quer dizer que o polo paterno ocupa na estruturação histórica de cada sujeito um lugar análogo. Em sua primeira retomada, Lacan define este como função do pai, depois como função do pai simbólico, em seguida como metáfora paterna, para finalmente designar a função ela mesma. Em sua segunda retomada como conceito, o nome do pai. A elaboração desse conceito era igualmente tributária no estabelecimento de uma teoria do significante e concomitante à teorização da noção de foraclusão, o que Lacan sublinha claramente em 20 de junho de 56, uma semana antes de empregar pela primeira vez o termo como conceito. A função de ser pai, dizia, não é de modo nenhum pensável sem a categoria do significante. Nessa perspectiva, a passagem de piano da natureza à cultura se dá do seguinte modo: sendo a encarnação do significante por nomear o filho com o seu nome, o pai intervém junto deste como privado da mãe, dando origem a seu ideal do eu. E esta tradição antropológica dos trabalhos de Freud estava relacionada também à maneira como Lacan contava seus casos de família a um público diante do qual se abria, mascarando-se em parte. Ele teve problemas com o próprio pai dele, como eu falei, né? O pai dele não dava a menor bola para o material dele, não estava nem aí para ele. O Lacan tinha mais com a mãe. E também o próprio Lacan não tinha muito... Era muito frio com os próprios filhos. Ele teve muitos filhos fora do casamento, com amante. A esposa grávida, ele arrumava um amante, estava com amante. Ele não tinha muito problema com relação a questões morais, com relação a isso. E tinha um problema justamente com isso, com a mãe, a mulher... Graças às preciosas recordações de seu irmão Marc François, sabe-se hoje muito bem que a gênese do conceito de nome do pai reside no lugar ocupado por Émilie Lacan, a mãe, né? No interior da genealogia familiar. Jacques execrou a vida toda esse horrível personagem, graças ao qual tivera acesso, numa idade precoce, à função fundamental de maldizer a Deus. A esse avô, de quem trazia o prenome em seu registro civil, ele recriminava ter se comportado como um tirano em relação a Alfred, o pai, né? Que se tornou assim inapto para o exercício da paternidade. Educado por esse pai temível, Alfred mostrara-se um pai afetuoso, devotado e cheio de boa vontade, mas incapaz do menor interesse pelo gênio intelectual do filho, mais velho, que ele considerava um ser volúvel e responsável. O pai era o homem do batente, era o homem do vinagre, homem de vender vinagre, negociante, enquanto o filho era uma espécie de dandy intelectual. Não viu o filho com bons olhos, né? De jeito nenhum. Imagina, um filho dandy. De forma alguma. Então ele tinha problemas com esse pai. Como, aliás, todos, né? Se você pegar o Jung, teve problema com o pai, o Freud teve problema com o pai, é algo muito comum. E as mães dominadoras. As mães dominadoras. Após ter lutado pela manutenção do curso das análises didáticas de um saber clínico clássico, de uma formação filosófica elitista, via-se obrigado a difundir seu ensino a um novo público, o dos psicólogos.
a massificação do movimento psicanalítico francês, que estabelecia um nítido corte entre a terceira geração e as seguintes, era uma das consequências da democratização do recrutamento universitário. De fato, o crescimento dos efetivos entre 55 e 65 era acompanhado de uma forte implantação na universidade de matérias provenientes da psicologia. Assim, assistia-se a uma substituição progressiva dos intelectuais pelos tecnocratas. Até cerca de 1960, o acesso à formação psicanalítica passava por 3 caminhos possíveis: estudos de medicina, seguidos de especialização em psiquiatria ou em neurologia, estudo de letras ou filosofia, completados ou não por um diploma de psicopatologia, ou então tudo ao mesmo tempo. Ora, um processo de democratização acabava com esse sistema ao favorecer a autonomização dos estudos de psicologia. Os futuros candidatos à formação psicanalítica viram-se de fato levados a esse caminho. A progressão do número de ex-estudantes de psicologia não cessará de crescer a partir de 65 na totalidade dos grupos freudianos, todas as tendências incluídas. Tal terá sido o derradeiro avatar, o mais feroz da grande luta travada por Freud em favor do Laie-análise, o triunfo da psicologia sobre a medicina. Para a história do freudismo francês, a substituição dos intelectuais por tecnocratas exprimiu-se, portanto, na escolha que fizeram os candidatos à análise didática, de uma carreira cada vez mais orientada para a psicologia e perfeitamente adaptada ao ideal de tecnicidade a que aspiram as novas classes médias inscritas na universidade. Tais estudos desembocavam na obtenção de um diploma que dava acesso às diferentes instituições de atendimento, dispensários, centros médicos, psicopedagógicos, hospitais dia, etc. E nesse curso das matérias nobres, filosofia, letra, psiquiatria, consideradas obsoletas, desapareciam em proveito de uma só, a psicologia, que pretendia reunir todas elas em seus diferentes ramos. Daí o aparecimento a partir da 4ª geração freudiana de uma certa desculturação que só iria se acentuar e que terá por consequência reforçar uma relação fanática com o saber e a amplificar os fenômenos de culto da personalidade em torno dos grandes mestres, entre os quais Lacan. Dito de outro modo, ao passar de uma posição de mestre pensador a um estatuto de chefe de escola, Lacan entrava na lógica de uma evolução tão inelutável quanto incontrolável. Ela o levaria a fazer-se adorar como um deus e a transformar seu ensino em palavra sagrada. Para terminar, o povo lacaniano explodirá numa quantidade de grupos messiânicos. O Freud também, né? O Freud também, nesse vai da valsa aí, o Freud também. A palavra do Freud era a palavra de um deus, né? Durante anos e anos e anos. Questione-se Lacan ou questione Freud para ver o que acontece. Essa invasão da psicologia no saber universitário foi denunciada em dezembro de 1956 por Georges Caguelin. Num artigo que o tornaria famoso, intitulado O que é a Psicologia?, o autor definia esta sobre o signo de uma humilhação. Ela era, dizia, uma filosofia em rigor, pois, por ser eclética a pretexto de objetividade. Uma ética sem exigência, por associar experiências sem julgamento crítico. E, enfim, uma medicina sem controle, por fundar suas hipóteses sobre a observação de doenças que ela não conseguia tornar inteligíveis, as doenças ditas dos nervos. O artigo terminava com esta frase: quando se sai da Sorbonne pela rua Saint-Jacques, podemos subir ou descer. Se subimos, aproximamos-nos do Panteão, que é o conservatório de alguns grandes homens. Se descemos, dirigimos-nos seguramente para a chefatura de polícia. A psicologia tinha assim a escolha entre subir rumo a um panteão onde psicólogo jamais foi enterrado e descambar para uma tecnologia da perícia. Quer dizer, ou você nunca vai estar no panteão dos heróis, né, dos heróis da pátria, mas você pode virar meramente um perito de polícia, né, que é a questão da psicanálise. Inclusive, eu até vou falar aqui, né, eu até mostrei isso aqui, essa revista em quadrinho, se vocês tiverem curiosidade, gente, essa revista em quadrinho, Júlia, Aventuras de uma Criminóloga, contando as histórias de uma mulher que ela é professora de psicologia, tá?
professora de psicologia e também é freudiana, tá? E ela é uma criminóloga, ela descobre, ajuda a polícia a descobrir crimes usando a psicanálise, tá, gente? Isso aqui, ó. Eu tô lendo esse material, achando engraçadíssimo. Ela é uma criminóloga, psicóloga e psicanalista. Isso aqui, Júlia, com a cara da Audrey Hepburn. Leiam, procurem por aí, comprem, vale muito a pena dar uma lida. Estou no segundo número disso aqui. Não sei nem se eu vou fazer vídeo disso aqui, porque eu não sei se tem público, tá? De qualquer forma. Muito bom, né, gente? Muito bom, né? Deixa eu ver outras passagens aqui. Deixa eu separar mais outras passagens aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só. E o Lacan, ele teve um problema, né? A partir dos anos 70, ele já estava com seus 70 e tantos anos adentrando aos 80, né? Aos 80, com 70, 71, 72. E ele começou a ter problemas de saúde, como eu falei no começo do vídeo, a ter problemas de saúde e ia começar a fazer recortes, né? Um tal de planeta Borromeu, que é recortes e amarrar umas espécies de pano. Ele ele ficou fanático na idade já provecta dele, desses Borromeus que eu vou ler aqui, ó. A descoberta do planeta Borromeu havia levado Lacan a redescobrir alguns dos significantes maiores do mundo de sua infância e de sua adolescência. Portanto, não é de espantar que, por meio da prática dos nós, ele tenha posto na cabeça ligar sua própria busca do absoluto, a aventura literária mais inovadora do século, a de James Joyce. Ele vai mexer com esses nós e vai descobrir o Ulisses de James Joyce. Ele vai descobrir o Ulisses de James Joyce. Até então, Lacan jamais fizera uma leitura fecunda da obra do grande escritor irlandês, uma falha, né? Mas sabemos que chegou a cruzar com ele numa época crucial de sua vida, no qual, rejeitando definitivamente o catolicismo, revoltara-se com violência inusitada contra as figuras paternas da linguagem, Lacan, acusadas de haver transformado sua infância num pesadelo. Emily, o avô autoritário dominado pela mulher, e Alfred, o pai fraco, esmagado pelo pai e igualmente submetido a uma esposa devotada à igreja. Todas essas figuras modeladas pelo imaginário de um jovem em busca de identidade acabaram por encontrar seu lugar no discurso lacaniano, como os heróis negativos de um romance familiar. Assim, elas estavam ainda presentes 50 anos mais tarde, quando o velho mestre mergulhou com extrema satisfação na leitura do Ulisses, de Stephen Hero e de Finnegan's Wake. Foi um jovem universitário, Jacques Albert, que arrastou Lacan por esse caminho no início de 75. Bom leitor dos escritos, ele próprio servia-se dos conceitos lacanianos para estudar textos da literatura inglesa. Logo em seguida, propôs a Lacan participar de um simpósio internacional sobre Joyce, que devia se realizar em junho em Paris. Lacan aceitou. Funcionamos por um sistema de trocas, assinala Albert, e eu pensava que ele podia estar interessado em tal coisa, tal frase, e fazia uma anotação. Por seu lado, ele me colocava uma questão, submetia em uma passagem. Lacan não se contentou com essa colaboração, tomou conhecimento de um número inconsiderável de obras dedicadas a Joyce, tanto textos biográficos quanto ensaios críticos. Consultou também os trabalhos dos escritores das revistas Tel-Quel e Xangi, Philippe Solé, Jean-Pierre Fayet e Jean Parry. Ele apareceu uma noite a 1 da madrugada na casa de Fayet, conta Jean Parry, pois queria utilizar uma palavra valise que eu havia criado. Em 16 de junho de 75, no grande anfiteatro da Sorbonne, Lacan tomou a palavra após Maria Jolas para pronunciar uma alocução muito curta intitulada Joyce, o Sintoma. Joyce, o Sintoma. Logo de início, lembra seu encontro com o escritor, não hesitando em identificar-se com ele, com sua errância, seu exílio, seu ódio à família e à religião. Saído de um meio bastante sórdido, Stanislas, para nomeá-lo criança de padres que, como Joyce, mas de padres menos sérios que os seus, que eram jesuítas. E Deus sabe o que ele soube fazer deles, em suma, emergindo desse meio sórdido em que aos 17 anos, graças ao fato de eu frequentar a livraria de Adrienne Monnier, deparei com Joyce.
como também assisti quando tinha 20 anos a primeira leitura da tradução que saíra do Ulisses. E ele acrescenta: acreditamos que dizemos o que queremos, mas é o que quiseram os outros, mas particularmente nossa família que nos fala. Excuso-me por contar minha história, mas penso que só o faço em homenagem a James Joyce. Lembro que o Jung também teve um contato com o James Joyce também, na biografia do Jung eu falei, tá? Eu falei também sobre isso. Depois de participar desse colóquio, Lacan dedicou todo o seminário do ano 75-76 a um comentário da vida e da obra de James Joyce. Deu-lhe por título Le Symptôme. Esse termo era forjado a partir da palavra sintoma, sintoma. Consultem o Bloch e o Arteburg, dicionário etimológico que tem um fundamento sólido. Lerão aí que o sintoma, primeiramente se escreveu sintoma. Joyce Le Symptôme faz homofonia com a santidade. Essa referência à etimologia permitia a Lacan fabricar uma palavra valise nos moldes de Finnegan's Wake para definir a ideia joyciana de uma redenção pela escrita. A palavra incluía vários termos que eram, de algum modo, os significantes do universo joyciano, segundo Lacan. Sim, o pecado, lei de autonomia nos combates pela independência irlandesa e, enfim, São Tomás de Aquino. Assim também sintoma podia escrever sintoma ou sintomada Aquino. Sintomada Aquino. O emprego dessas palavras fabricadas remetia ao fato de Joyce ter tomado de São Tomás uma teoria da criação que derivava da claritas, isso é, da terceira qualidade do belo, segundo a qual o objeto revela sua essência ao tornar-se coisa mesma. É a personagem Stefan Dedalus que enuncia essa tese da criação já chamada por Joyce epifania, aparição, desde seus primeiros escritos. Esta é definida como uma súbita manifestação espiritual que se traduz pela vulgaridade da fala ou do gesto, ou então por alguma frase memorável do espírito humano. Na perspectiva de Lacan, a epifania tomava o nome de sintoma, ou ainda de esplendor do ser. Joyce era, portanto, designado por seu sintoma, pelo seu sintoma, transformado em sintoma. Dito de outro modo, seu nome confundia-se com essa teoria da epifania que ele fizera sua e que consistia em situar a criação no reino do êxtase místico separado do tempo. Por meio dela também Lacan reencontrava os temas maiores de sua busca nos anos 70. Busca de uma lógica liberta do tempo e da história, vontade de tocar um real cada vez mais impossível, fascinação, enfim, pela questão do gozo identificado a uma coisa japonesa, a uma exaltação mística, a uma literalidade e, por fim, uma perversão escrita. Perversão, pai, versão. Viagem, né? Ó, ele vai... Vocês aí, leitores de Ulisses, James Joyce, Lacan, tá bom? E aí ele vai aqui vai longe isso aqui, gente. Eu, se eu for, vai ficar 2 horas aqui, uma página inteira. Aí nós vamos ter os momentos finais, né? Ele vai falar aqui sobre os momentos finais, ela vai falar sobre os momentos finais do Lacan. No outono de 78, Lacan vai ao Trancourt com Pierre Soury a bordo do seu automóvel. Na via expressa perimetral, a Mercedes branca derrapa e sai da pista. Lacan não sofre nada, mas para os que o cercam, o pequeno acidente parece deixá-lo abatido. Sua fadiga se acentua e seus silêncios duram cada vez mais. O seminário daquele ano, 26º, deveria versar sobre a topologia e o tempo. Na sessão inaugural de 21 de novembro, Lacan perde a fala diante do auditório que permanece tão silencioso e estupefato quanto ele. Todos olham para o ancião tomado de imenso cansaço e privado daquela voz que havia magnetizado durante um quarto século gerações de intelectuais e psicanalistas. A sala estava à altura da tragédia. Enquanto desenha lentamente no quadro Nós e Tranças, Borromeu, né? Lacan confunde-se, volta-se para o público, fala por um instante de seu erro e deixa a sala. Pouco importa, ouve-se murmurar, nós o amamos a si mesmo. E vamos ter os momentos finais, né, dele. Vai ter a guerra, né, quando ele morrer, vai ter praticamente uma guerra pelos direitos do material dele. Negócio impressionante, né? Olha, 12 de agosto de 81, Lacan estava sozinho em Guy Trancourt. Judith e Jacques Alain tinham partido de férias a Córcega. Silvia estava na ilha de Ré. Glória foi à Espanha visitar sua mãe entrevada.
quanto Abdoulaye e Etodi passavam a temporada em Dakar. Também sozinho em seu domicílio parisiense, Timbaldi, filho, recebe tarde da noite uma chamada telefônica, reconhece a voz enfraquecida e angustiada de seu pai. Por que você ligou? Pelo prazer. Onde você está? Em Guy Trancourt. Quer que eu vá até aí? Lacan contentou-se em pedir ao filho que o visitasse 10 dias depois. Foi o último diálogo deles, um último encontro falhado. No dia 21, Lacan teve violentas dores abdominais e uma retenção urinária devido a uma oclusão intestinal. A operação tornava-se assim indispensável. Glória, de volta da Espanha desde o dia 15, telefona de imediato ao médico. Este se apressa em levar Lacan a Paris e a hospitalizá-lo sob seu próprio nome, na mesma clínica Hartmann, onde sua mãe morrera 33 anos antes. Judith, Jacques Alain, Sylvia e Abdoulaye voltaram a Paris. Quanto a Timbaldi, pediram-lhe que não fosse a Guy Trancourt para o encontro previsto. Glória disse-lhe que tudo corria bem e que a hospitalização fora prevista pela necessidade de fazer exames. Como ele insistisse e se zangasse, ela confessou a verdade, mas afirmou que Lacan não queria que ela dissesse. Durante todo o dia, o filho permaneceu junto ao lado do pai. O tumor continuava não sendo invasivo e os problemas vasculares não haviam evoluído. Duas soluções cirúrgicas eram possíveis, ou uma intervenção em 2 etapas, com a colocação de um ânus artificial provisório, ou uma única intervenção com uma técnica nova de sutura mecânica. A primeira solução era mais segura, porém mais penosa para o paciente. A segunda, mais arriscada, mas sem nenhum sofrimento, mesmo passageiro, era a preferida do cirurgião e de Miller, e foi adotada. Antes da operação, Lacan queixou-se das injeções e manifestou uma grande irritabilidade com as enfermeiras. Depois pareceu perfeitamente bem durante alguns dias, mas bruscamente a sutura mecânica se rompeu, provocando uma peritonite seguida de septicemia. A dor era insuportável. Tal como Max Schur, à beira da cabeceira de Freud, o médico tomou a decisão de administrar a dose de morfina necessária a uma morte suave. No último instante, Lacan fuzilou-o com o olhar. Ele morreu na quarta-feira, 9 de setembro. Quer dizer, que o Freud ele teve eutanásia, o médico está escrito inclusive na biografia do Peter Guy. Aqui, o que quer dizer que uma dose de morfina necessária a uma morte suave? No último instante, Lacan fuzilou-o com o olhar. Ele morreu na quarta-feira, 9 de setembro, às 15 para meia-noite. Teve tempo de pronunciar essas palavras. Sou obstinado, eu desapareço. As últimas palavras de Lacan. Sou obstinado, eu desapareço. E pode-se dizer que teve eutanásia também com Lacan, para fazer essa ponte, entre Lacan e o Freud também. Entre os dois. O corpo foi levado em plena noite à rua d'Assas e o atestado de óbito passado em 10 de setembro, às 9 horas, no cartório do 6º distrito. Ele indicava que Lacan havia morrido em seu domicílio da rua d'Assas. Avisado por Timbaldi, Marc-François veio imediatamente da abadia de Hautecombe, o filho católico, acompanhado da irmã Madeleine. Para seu grande pesar, ele não tivera a possibilidade de assistir o irmão em seus últimos momentos. Quanto a Sibylle, que estava em Viena, também foi avisado demasiado tarde, não pôde ver o pai antes de este morrer. Um especialista formado no Instituto Francês de Thanatopraxia foi designado pelo serviço funerário para efetuar a última toalete, vestimenta do corpo, modelagem das carnes e do rosto. Estendido em seu leito de morte, Lacan vestia um terno com quadrados azuis e violetas e uma gravata borboleta. Morto sob falso nome, depois declarado morto no registro civil, num domicílio onde não havia morrido e do qual era simplesmente o colocatário. Tal foi o destino último desse grande teórico da verdade. Na manhã seguinte, a imprensa falada dava notícias. Entre os lacanianos que não tinham podido ver o corpo, os rumores mais insanos circulavam. Alguns pensaram que os inimigos de Lacan tinham conseguido infiltrar-se nas ondas de rádio para fazer crer que ele havia morrido. Na Rádio Europa 1, o apresentador julgou o espirituoso afirmar que as más notícias se sucedem. Lacan morreu e nuvens aproximam-se a oeste. À noite, na televisão, alguns trechos da conferência de Louvain deram dele uma imagem de guru. Somente a imprensa escrita e a TV France Culture apresentaram matérias consistentes e apenas o jornal Libération
teve a audácia de misturar artigos de fundo com slogans redigidos em estilo lacaniano. Tout fut Lacan, ou ainda Lacan fa le mort, como le tout le monde, Lacan finge de morto, como todo o mundo. Lacan n'est plus que Lacan même. Aqui, né? Lacan não é mais que Lacan mesmo. Você está se mandando, está caindo fora. Tudo foi Lacan. Você foi Lacan. Tu fui Lacan. O domicílio da Rua das Sales permaneceu fechado a todos que o haviam sido amigos e discípulos de Lacan. Alguns militantes da SCF foram autorizados a vir homenagear-lhe em delegação. A data dos funerais não foi anunciada publicamente e o lugar só foi conhecido posteriormente pelo Le Monde. Na sexta-feira, quando festejava o cinquentenário de sua ordenação, Marc François celebrou uma missa na igreja Saint-François de Sales, em presença de Timbal e dos filhos de Caroline. Em Sibylle estava ausente, o féretro também. Lacan era ateu mesmo se, por fanfarronice, havia um dia sonhado com grandes funerais católicos. Marc François propôs aos fiéis que rezassem pelo irmão. Lembrou-se que toda a sua obra estava impregnada de cultura católica, embora a igreja e o evangelho não fossem essenciais nela. No sábado, umas 30 pessoas acompanharam o cortejo fúnebre pelos caminhos da aldeia que leva ao cemitério de Guy Trancourt. Entre os familiares amigos de Sylvia, Michel e Luz Lerin, Suzanne Merleau-Ponty, quanto a comitiva, uma simples delegação da ECF. Nem antigos companheiros, nem amigos pessoais, nem personalidades notórias. Marc François não compareceu a essa despedida leiga, da qual se reencontraram os membros desunidos das duas famílias. Timbal fez um breve elogio de Lacan, enquanto Judith declarou que o homem ali enterrado era seu pai. Sob o túmulo orientado em direção à colina e dominando a aldeia, palavras simples estavam escritas em letras douradas. Jacques Lacan, 13 de abril de 1901, 9 de setembro de 1891. Bom, né? Deixa eu só concluir aqui. Vou concluir falando sobre o livro aqui, né? Análise crítica da obra da Roudinesco, né? Pontos positivos, você pode colocar aqui como os pontos positivos do livro. Pesquisa rigorosíssima e baseada em fontes primárias. Roudinesco teve acesso a documentos inéditos, correspondências e testemunhos de contemporâneos de Lacan. Equilíbrio entre biografia e análise teórica. A autora não apenas descreve a vida de Lacan, mas também explica sua obra de forma sensível, acessível também. Escrita clara e envolvente, tornando um tema denso mais acessível. Quer dizer, você vai pegar os escritos do Lacan que não são fáceis, ela vai destrinchar para você. Vai destrinchar. Os pontos negativos. Algumas interpretações da autora geram debates entre os estudiosos de Lacan, especialmente sobre sua relação com a política e seu legado institucional. O livro foca mais na recepção francesa de Lacan, com menos atenção ao impacto em outros países. O Lacan, ele é uma personalidade francesa, ele é uma personalidade, os escritos dele, elas são potentes, são poderosas na França. Fora da França, não é tanto, nem nos Estados Unidos. Né? E pode dizer que o lacanismo ele está contido na França, ele é francês, brasileiro, argentino e alguns outros países aí. Não adentrou ao mundo inglês, ao mundo da língua no mundo anglo-saxão. O livro Jacques Lacan, Crise d'une vie historique du système de pensée, é uma leitura essencial para quem deseja entender a vida e o pensamento de um dos maiores psicanalistas do século XX. Com uma abordagem minuciosa, Elizabeth Roudinesco apresenta um retrato completo do Lacan, contextualizando sua obra e analisando seu impacto duradouro. Seja para psicanálise, filósofos ou estudiosos das ciências humanas, essa biografia oferece um panorama detalhado e acessível do legado lacaniano, contribuindo para a compreensão de um dos pensadores mais enigmáticos e influentes do século passado. Beleza, gente? É isso aqui. Material do Lacan, que é um negócio realmente incrível, que vale a pena a gente estudar, né? Vale a pena a gente ler, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Hoje eu dei uma geral no Lacan, dei uma geral nos escritos que estão ao redor do Lacan, que fez com que ele se tornasse o que se tornou. Biografia escrita brilhantemente pela Elizabeth Roudinesco, meio chapa branca,
mas vale a pena, meio chapa branca, mas vale a pena ler, vale a pena conhecer o material do Lacan. Você que tem curiosidade da psicologia e a psicanálise, Jacques Lacan, Esboço de uma Vida, História de um Sistema de Pensamento, publicado pela Companhia das Letras e traduzido pelo Paulo Neves. Isso aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Eu falei um pouquinho aqui deste material de Jacques Lacan, beleza, gente? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Eu volto semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigadão, hein? Tchau, tchau.